E começamos mais um Gambito da Rainha. Você é muito bem-vinda. Esse Gambito promete, viu? Nós estamos aqui com a Cris Lopes. Cris Lopes, seja bem-vinda. Obrigada, Joyce, pelo convite. Uma bênção. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Uma mulher posturada, principalmente nessa área que é tão competitiva, né? Que é a questão dos imóveis. Sim. E você vai falar um pouquinho, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho pra gente. Mas me diz, quem é Cris Lopes? Cris Lopes é uma nordestina que está em Brasília há Você é 10 nordestina anos. de qual, Eu qual sou de lugar? Recife, Recife? né? Oh. Pernambucana, amo minha terra demais. Tenho muita paixão assim pela cultura, pela história, culinária e luto sempre para manter meu sotaque, né? Porque eu tenho muito Orgulho. orgulho disso, né? Apesar de que às vezes a gente vai se perdendo por conta do Uhum. que vai ouvindo. Então, estou há 10 anos aqui em Brasília, atuando como corretora há 4 anos, e eu me redescobri nessa área, nessa profissão. Mas até chegar a esse ponto de trabalhar como corretora, eu tive que me descobrir quem era Cris. Então, foi um renascimento, assim, como mulher. Aí mexeu nas minhas emoções, na minha postura, na minha fé e depois na minha vida profissional. E quem é a Cris? Depois que você descobriu, o que que você descobriu nessa descoberta? O que que você teve que mudar para Cris antiga para Cris nova? Olha, eu não vi o processo a olho nu de como se faz um azeite, né? Mas eu sei que a azeitona ela é espremida. Uhum. Então eu passei por esse processo para virar azeite, Para né? virar azeite. É, então eu tive que me desconstruir por muitos conceitos trazidos de família, cultura, né? Onde a mulher ela tem se perdido muito hoje, né? Assim, sendo influenciada, às vezes querendo disputar papel com o homem. E Uhum. isso já vem lá da base, né? Então Uhum. tive uma base assim que não tive uma referência masculina. Uhum. Enfim, isso foi trazendo, me deixando danificada. Uhum. E aí eu tive que me reconstruir. Então, o fato também de ser evangélica, né? Então, frequento igreja, né? Eu estava numa igreja anterior, no qual nos ofertava muitos cursos de mulheres. Uhum. E aí eu comecei a fazer curso de mulher única, eu descobri o poder do potencial, de Vencedores Nunca Desiste, são os títulos dos livros, né? Dos cursos. E isso aí foi um momento em que eu tenho que jogar fora os pedaços, Uhum. né? E trazer aquilo que Deus queria para minha vida. Uhum. Então, nesse processo, eu fui achando minha identidade, né? Eu falo Sim. que eu tinha identidade de papel e hoje eu tenho identidade em Cristo. Só que não é Sim. do dia para a noite. Sim. Então, todo esse processo é em cursos, aí fiz terapia, sempre investi muito nessa parte emocional. Já fiz também curso de inteligência emocional com o Márcio Michele, que eu não sei se você já ouviu falar, uma Uhum. referência muito grande aqui em Brasília. Então, eu fui até curada também de dores físicas, que já tinha uns 20 anos que eu sofria com dor de cabeça, sem saber o que que era. Então, esse processo para entender quem eu sou, ele foi assim, mastigadinho, né? Assim, Uhum. não foi. A gente não entende quem a gente é de uma hora para outra, né? É uma Não, construção. a gente ouve muito, Uhum. mas até isso é ir para o corpo, né? E se o corpo responder, né? Uhum. Trazendo postura, isso demora um pouco. Então, aí a gente precisa de apoio, né? E graças a Deus, assim, eu tive muitas mulheres que me apoiaram, né? Você tem ideia, uma coisa que pode ser simples, né? Mas para mim, eu vi como realmente um processo de transformação. Eu usava perfume masculino. E Hum. aí, eu não sabia nem por quê. Mas então, você descobriu? Então, eu descobri, isso era uma repetição familiar. Uhum. E porque falava assim, ah, madeirado é melhor, porque perfume doce é enjoado. Aí, olha, a criança vai ouvindo aquilo, não Isso. processa. Aí, num processo desse curso, uma pessoa, uma das mulheres conversou comigo, né? Contou um pouco da questão da feminilidade, enfim. Foi uma conversa bem detalhada. E eu comecei a usar perfume feminino. Então, é algo que pode ser simples, mas eu fui roubada. Uhum. Não pela maldade de ninguém, mas pela uma Sim, repetição familiar mesmo. sim. Então, às vezes a gente está Eu fazendo lembro coisa que automática, né? teve, Cris, que teve uma época da minha vida, quando eu frequentava assim, eu era quase virei pastora, né? Da minha adolescência. Eu pregava muito no púlpito e tudo. E eu comecei a rejeitar a feminilidade. Por quê? Tudo era pecado.
né? Você usar um brinco era pecado. Religiosidade, né? A religiosidade, ela é tão, tanto dentro da nossa casa quanto em qualquer lugar, ela é muito nociva pra Sim. gente, né? Então, Aham. puxando esse gancho aí, você falou do perfume, eu lembro que eu não queria, eu fiquei muito masculinizada, porque Uhum. tudo que mostrasse essa questão do ser feminino, eu rejeitava. Era pecado, Então, às vaidade. vezes, não só em igreja, onde você estiver, se você entender que você está se masculinizando, você está perdendo a identidade feminina, você tem que procurar ajuda. Sim, Alguma sim. coisa, ou tem que, se você não tem condições de procurar ajuda, pensar e virar essa chave na sua vida. Nós Uhum. mulheres somos femininas, né? Exatamente. Eu acho assim, sabe, que quando você usa acessórios e roupas com o intuito de mostrar só corpo, aí eu acho que aí também tem alguma coisa errada. É Acho, porque, por exemplo, a vulgaridade, ela é diferente da é. feminilidade, E né? esse excesso também, né? Tem pessoas que às vezes ela já não se ama mais. Não tenho Isso. nada contra. É o contrário de você se masculinizar. É você querer se figurar numa coisa que você não é. É uma frase que eu ouvi que fala assim: todo excesso esconde uma falta. Uhum. Então, se você tem o excesso de vaidade, tem uma falta. Se é um excesso de não cuidado, é uma falta. Então, eu reflito muito nas minhas atitudes, com o que eu vejo, com o que eu penso. Eu digo, peraí, deixa eu ver se eu estou sendo excessiva. Se eu estiver sendo excessiva, eu tenho que procurar onde é que está faltando. Uhum. Então, hoje eu consigo fazer bem essa análise, sabe? Sim, fiz muito tempo de terapia, então eu consigo, hoje, sozinha, não é que eu não preciso mais de ninguém, não é isso. Mas hoje, sozinha, eu já consigo fazer essa autoanálise. Quando eu vejo que eu não consigo encontrar uma resposta sozinha, aí eu procuro um profissional, porque hoje eu não estou Sim. mais assim indo semanalmente, mas eu estou querendo já voltar, porque para mim é tão Terapia é legal, bom, é né? É bom uma demais. delícia. Eu fiz mais de 7 anos, aí depois eu Olha. fiz uma pausa, fiz outro A gente vai tempo. caminhando sozinho, né? Depois Uhum. aí a gente vendo a necessidade que estamos precisando, A gente voltamos. volta. Mas é muito importante você ter essa Suporte, visão né? profissional, esse suporte profissional. E Joyce também tem outra questão também, assim, tem muitos profissionais por aí. Você vai Uhum. qualquer prédio que você chegar, você bate, tem um profissional. É. E a gente tem que ter muito cuidado com isso também, com quem a gente está se envolvendo com um profissional. Uhum. Quem, assim, eu vejo que a pessoa leva um pouco de si, por mais profissional que seja, ela leva um pouco de si. Então, Uhum. no meu caso, eu prezo muito por essa questão de valores, Sim. né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aí, nesse processo, eu fui, me achando, né, em Uhum. Cristo. E hoje, assim, eu tenho muita facilidade de me posicionar, de não aceitar qualquer situação. Às vezes eu vejo alguém querendo botar um peso em cima de mim e digo, ó, esse peso não é para mim, não. Se você está pensando em jogar para mim, você pode ficar com ele, porque isso não fala nada para mim. Uhum. E claro que, dependendo de como a pessoa fala comigo, às vezes eu posso não entender, mas eu vou refletir. Uhum. Mas quando é uma grosseria, eu já nem, eu nem ouço mais, né? Então, assim, a gente consegue se posicionar com carinho, com respeito. E quem não entende isso, esse processo, as pessoas começam a nos estranhar. Eu acho que você já viveu isso. Sim. Ah, porque tá se achando, tá, Uhum. enfim. Não é posicionamento, é porque a gente não permite mais ser manobrado por ninguém. Isso. Então, é um processo que dói na gente. Uhum. E as outras pessoas querem nos machucar, mas depois elas nos respeitam. Sim. Eu já percebi que hoje as pessoas me respeitam, tanto na minha profissão como mulher. Às vezes eu falo umas coisas assim, e não é com o intuito de dizer o que é que a pessoa tem que fazer. Eu falo como exemplo de vida. Uhum. E eu acho isso tão, tão legal. Você vê como as pessoas estão carentes de pessoas posicionadas. Então, tô E eu carente. estou muito longe ainda, digo. Às vezes estão carentes de pessoas posicionadas e estão carentes também de referências, É, né? Nossa sociedade, a gente não tem mais aquela referência, a gente fica procurando uma referência. Assim, não digo para idolatria, né? Que tem muita gente que pega isso. uma referência e fica ali idolatrando. Não, você tem que pegar essa referência, estudar como que ela conseguiu alcançar para que você possa conseguir as saídas Exato. do que você está fazendo, né? Uma pessoa posicionada não quer dizer que é uma pessoa impositiva. Pelo Aham, contrário, sim. quem ela é posicionada, que ela sabe quem ela quer que a outra pessoa se encontre também. E por que você acha que algumas pessoas ficaram chateadas? Porque eu permitia, certas opiniões, né, para me direcionar. Não sabia dizer não. Não sabia dizer não, né? Às vezes eu ficava com muita dúvida de quem eu era, então eu ouvia todo mundo, e aí ficava mais confusa ainda. Então hoje tem às vezes um conselho que alguém quer dar,
eu ouço com respeito, né? Aham, Desde, claro, como eu falei, desde que a pessoa saiba me abordar. Mas eu vejo que não tem nada a ver comigo mais, né? Isso no meio familiar é complicado, nas amizades que te conheceram de muito tempo, aham. Mais complicado elas ainda. ficam... Aí tem gente que fala assim, ah, Cristo, você tá se achando. Eu falei, tô mesmo, mas não no sentido de soberba. Aham. É porque eu me achei. Eu não me achei em Cristo, né, em quem eu sou, e eu tenho que me achar mesmo, mas no bom sentido. Eu sempre falo, eu não sou melhor que ninguém, e não sou mesmo, nunca vou ser. Mas Mas eu você sabe sou, quem você é. mas eu sou Cris. E ponto. Aham. E ninguém vai mexer com isso, né? É como você tem irmão gêmeo, na mesma placenta, pode ser idêntico, mas você tem uma digital diferente. Sim. O sentimento não é o mesmo, né, do que você sente, Uhum. enfim. Então é sobre isso, sabe? Então hoje eu não me permito. Mas se a gente não se policiar, a gente cai de novo, É né? verdade. Então, graças a Deus que Deus tem me colocado no meio de mulheres também posicionadas, que isso, às vezes a gente está se perdendo alguma coisinha, escuta uma amiga, opa, peraí, isso aqui não é para eu permitir. Uhum. Isso tem me feito muito bem. E Deus bota novas amizades. É verdade. A gente vai mudando o ciclo, as coisas começam a acontecer É na nossa vida. verdade. Agora, se a gente ficar no mesmo ciclo, aquilo nos suga, Uhum. a gente começa a ficar é, sem ser pertencente daquele lugar, se sentir fora, totalmente fora. É, é que nem a gente como um servo de Deus, né? A gente diz que tem o Espírito Santo de Deus. Vai, se for para uma balada, chega lá, a pessoa fica meio que desesperada. Opa, aqui não é o meu lugar, Uhum. né? Se É, sente um peixe fora d'água. É exatamente. ambiência, né? Exatamente. Por exemplo, tem lugares que a gente vai lidar com certas situações que não tem jeito, né? O lado profissional. Uhum. Mas não é alguém para se seguir na vida. É Uhum. alguém que você teve, foi obrigado a ter uma experiência e pronto. Mas senta à mesa, você faz Uhum. escolhas. Sim, você escolhe quem É, você, qual mesa é. que você senta e qual mesa que você não Eu já senta. sentei a mesas que eu achava que estava correta e com o tempo a venda dos olhos caiu. Deus mostrou assim, ali não é mais o teu lugar. Uhum. E aí eu não tenho dificuldade, eu quero só obedecer, sabe, a Deus. Uhum. E quando Deus fala e a gente demora para obedecer, eu ouvi o próprio Deus falando comigo. Se demorar para obedecer, Vai ter consequências. já está em desobediência, tem que ser rápido, ouviu, você tem que agir, Uhum. né? É, a ciência comprova, né? Se a gente não agir, acho que é 10 segundos, 10, não, 10 minutos da palavra que foi dita, a palavra vai se perdendo. Ixi, eu não sabia desse E, cálculo não, mas... e tem que ser rápido, porque o planeta, o mundo, a Terra, o universo está tudo em movimento. Uhum, Pra ter ideia, o universo, ele tá indo para um lugar em movimento. Enquanto a gente está conversando aqui, já foi como se ele tivesse dado a volta até a uhum, Rússia. Eles chamam que, os cientistas falam que é o grande atrator. Então, uhum. tudo está em movimento. O universo, o multiverso, os planetas, É, né? Tudo está em movimento. E se a gente não se movimenta, a gente fica morre. perdido. E morre. Eu É, acho que quando a pessoa não se movimenta, ela entra num processo de morte, porque você vê o tempo que eu passei um tempo lá em Canoas, né? Logo depois da tragédia. O cheiro de água podre parada é assim, terrível, né? terrível. Isso me fez refletir sobre a nossa vida. Quando a nossa vida está parada e não tem movimentação, nós estamos em morte e vida. É E eu lembro verdade. também quando era a minha época que eu fiquei com depressão, né? Eu cheguei a ficar 9 meses, Cris, numa cama, em depressão. Meu Deus. E como eu estava ali definhando, e como eu estava ali apodrecendo sonhos, apodrecendo visão, apodrecendo tudo que você imaginar. Porque não tinha movimento, o corpo já estava se debilitando. Uhum. Chegou uma época que eu não conseguia nem levantar, mas a maioria do tempo eu ia só no banheiro, conseguia arrastando, tomar banho e olha Sobrevivendo, lá, né? sobrevivendo. Então, eu acho que isso, Cris, que você falou é muito importante. A gente precisa entender a nossa ambiência, porque Uhum. senão a ambiência pode nos O tempo, travar. né? Quando você falou a questão também do tempo, a gente olha o tempo, que aí quando você se entrega, você vai definhando. O corpo ele adoece, não tem jeito. Não tem jeito. Eu já me vi em várias situações dessa, tá travada, sabe? Eu lembro uma cena, eu fazia terapia, né? E aí, olha o cenário. Tinha um guarda-roupa que faltava algumas prateleiras, mas dava para ficar arrumado. Mas eu cheguei num período da vida que estava tudo tão bagunçado. Eu não sou personal organizer, né? Tô até longe. Posso ser melhor. Mas eu tô falando desse momento que eu vivi. Aí eu tava deitada na cama e o guarda-roupa aberto. E as roupas estavam tudo empilhada. E aí eu não tava percebendo que já fazia, acho que um mês, não lembro, que eu queria vestir um short.
E eu tirava todas as roupas, e era assim, pegando, jogando no chão para achar o short. É uma pescaria. Uhum. Pegava o short e botava as outras roupas dentro. Eu não estava percebendo que eu estava vivendo aquilo. Uhum. Aí, um certo dia, eu deitada na cama, o guarda-roupa aberto, eu olhei e eu fiz, nossa, que horror. O que é aquilo ali? Que coisa mais feia. Eu vi que foi Deus, assim, me despertando. Eu estava na terapia, e aí eu disse, a bagunça que tá ali tá aqui dentro. Uhum. Aí fui conversar com o terapeuta e foi mais ou menos isso. Eu precisava organizar. É como se fosse cada peça daquela eu tenho que tirar, dobrar, botar Uhum. no lugar. E aí eu fui nesse processo, assim, de organização. Como eu falei, eu não sou personal organizer, não tenho tanta organização como deveria, Uhum. né? É, às vezes eu fico, quando eu vejo meu guarda-roupa fora do lugar, algumas coisas, eu faço, meu Deus, será que é por tempo? Ou tá bagunçado de novo lá dentro? Então, eu tô Uhum. sempre refletindo isso. E às vezes a gente faz assim, não, depois. Gente, não, Não assim, tem depois. eu não sou a melhor pessoa para falar disso, né? Assim, como eu falei, de Uhum. organização de guarda-roupa. Mas eu tô falando mais da questão emocional mesmo. Uhum. Então, tô sempre me avaliando. Então, isso foi uma experiência, assim, falando isso com você, vem tudo na minha cabeça. Então, isso é um simbolismo, mas tem outras áreas que a gente tem que parar para refletir. Verdade. Por que que eu estou falando tal coisa? Por que que eu estou fazendo tal coisa? Né? Até o autocuidado mesmo, se é uma unha que deixou passar de um período que tem que fazer, né? Às vezes você pode até estar com uma grana menos, não dá para ir num salão X, mas você pode se arrumar em casa. Então, eu fico me analisando demais. Tem gente Uhum. até que faz, nossa, mas que exagero. Eu disse, não, mas isso faz com que eu seja melhor. É. Não é assim uma cobrança de perfeição, porque não existe. Também tem dia que quero ficar largada. Eu tenho Uhum. um Todo mundo, momento, né? né? É Ser um humano. momento. Mas a gente não pode viver. Deixar que aquele momento seja a nossa vida, né? É, A gente, às vezes, porque tudo tem que ter equilíbrio. O ser sim, humano tem dias de tristeza, dias de alegria. sim. Agora, se seus dias estão sendo mais tristes do que alegres, alguma coisa tá errada. É, tem que cuidar e procurar gente Se os seus dias estão confiável, sendo né? mais alegres em euforia do que alguns momentos tristes, tem alguma coisa É, errada. Como exatamente. você falou, né, no começo do equilíbrio. É, É, se tá, como é que é? Se tá. Deixa eu ver aqui se eu achar a frase. que Se tá. todo excesso esconde uma Isso, falta. todo excesso esconde uma É, falta. isso é muito forte. Isso é muito forte. É, E é uma verdade, assim, sem precedentes. A gente tem que. A gente entende isso, né? Que a gente começa a ter essa visão de que todo excesso realmente é é. uma falta. E assim, e quanto mais perdida a gente tiver, isso é um excesso. Uhum, Aí a gente vai projetar em alguém para suprir aquela falta que a gente tem. E uhum, aí, por exemplo, eu me converti, eu tinha 17 anos. uhum, E passei por muitos processos, assim, vendo muita gente crescendo espiritualmente, tendo milagres e curas, e muita coisa não acontecia comigo. uhum, E chegou um ponto que, assim, eu nunca duvidei de Deus, uhum. mas eu duvidava, assim, de quem eu era, né? Claro, também não tinha identidade, né? Eu falava, mas Deus, eu tô aqui, eu faço campanha e tal. Quem tem sido eu na tua presença? Porque nada acontece comigo. Será Só que que, eu sou menos amado ou mais amado? exato, eu sempre soube do amor, do cuidado, da existência de Deus. Mas era confuso dentro de mim. Só que o que Deus queria comigo, Joyce, era cuidar do meu emocional, curar o meu emocional. Uhum, Porque assim, eu precisava ressignificar com algumas pessoas que me marcaram, intencionalmente ou não, né? uhum, Às vezes era uma forma de amar, uhum. mas eu precisava ressignificar com essas pessoas para enxergar, ter amor, compaixão, Você tem alguma coisa perdão. que você queria falar sobre essa? O que que você precisou ressignificar? Que você já esteja curado, claro. Sim. Mas para essas mulheres que estão passando por isso hoje, o que que principal situação que precisou Olha, ressignificar? eu hoje falo com tranquilidade, com muito assim, tranquilidade, com muito zelo também, né? Porque por Uhum. mim eu posso falar muito mais, mas por Pelas zelo assim pessoas. pelas Uhum. pessoas, né? É, eu tive que ressignificar com a minha mãe, com o meu Uhum. pai e com o meu ex-marido. Uhum. Porque eles me entregaram aquilo que eles podiam, que queriam, né? Uhum. Então, minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha Uhum. 5 anos de idade, e Uhum. essa ruptura trouxe muito problema. Um Uhum. divórcio, ele tem, não sei, né, para algumas pessoas se tem, para mim teve ônus e bônus, né? Porque Uhum. não vou dizer que foi sempre é maravilhoso. No meu Aham. caso, teve ônus e bônus, né? É,
eu não posso responder por minha mãe, mas assim, ficaram alguns problemas no qual que eles entregaram o que eles podiam. Minha mãe lutou muito para trabalhar, aí quando ela trabalhava excessivamente, porque tinha que chegar com a provisão financeira em casa, e eu sentia falta dela. Ah, e Hum, ela tinha, estava sendo ruim por isso? Não, era o que ela precisava fazer naquele momento. Só que eu, na minha maturidade, ficou ali um buraco para mim. uhum, E aí é onde entra aí o ponto de ressignificar, de ter que dizer assim, falar diante de Deus mesmo. Eu queria que minha mãe fizesse isso, isso e isso, mas ela não fez por isso, por isso, por isso. E entregar isso, essa dor na cruz, sim, né? E aí, e aí a gente consegue olhar de forma diferente para o pai e para a mãe. uhum, Então, o meu casamento também aconteceu tudo isso. E eu fiz isso escrito, viu? Foi nesse curso de inteligência emocional, que foram 3 dias, uhum, eu fiz tudo escrito. Falei assim, ó, eu fui tratada assim, assim, eu não merecia isso, isso, tal, tal, tal. Aí, outra carta, eu deveria ser tratada assim, 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 assim. Aí depois a gente rasga aquilo, joga fora e uhum. faz uma O oração. símbolo, Assim, né? é um símbolo. E vou te falar, surtiu efeito na minha vida. Foi libertador. Inclusive, Joyce, eu comecei com enxaqueca, eu tinha 12 anos de idade. É Fui mesmo. curada com 40. Uhum. Depois desse processo de E você ressignificar. acha que a sua mãe, com todo respeito, né? Mas a sua mãe, você acha que ela foi uma mãe narcisista? Não, não. Qual que era o comportamento dela que te atingia? Minha mãe, assim, ela trabalhava A muito, falta era a dela. falta dela, Tá. entendeu? Era mais pro trabalho, porque ela tinha que trabalhar mesmo, para se virar, Uhum. porque como não teve tanto E o seu suporte pai do saiu meu de pai, casa? saiu de casa, saiu de Ah. casa. Então, assim, meu pai não deu tanto suporte, né, E você tinha quantos eu anos? tinha 5 anos, 5 anos. é. Então, ele dava suporte da forma dele, a minha mãe, às vezes, ainda tinha uma mágoa dele, às vezes impedia que eu fosse, Uhum. aí ficava, às vezes, aquela guerra entre os dois, Uhum. e eu estava no meio sem Sim. ter consciência da gravidade daquilo ali. Uhum. Então, hoje, o que eu olho para os meus pais e tenho um sentimento ruim por isso? Não. E quando eu tinha, era inconsciente, sabia? Sim. Olha, eu passei por um processo assim, foi uma A gente não experiência. consegue, a gente não é uma coisa consciente, é algo que tá lá no Exato. subconsciente, né? Vai guardando. Aí entra um profissional para te ajudar, para você achar lá atrás. Uhum. E tem que ser um bom profissional, né? Sim. Olha só, eu tive uma experiência que é bem interessante. É, teve um período, acho que tem uns 3 anos e um pouquinho, que meu pai teve AVC, ele mora em Recife. Uhum. E aí meu pai quase morreu. Você acredita que eu fiquei chorando, vendo que meu pai quase não andava, eu entrei em desespero e eu não tinha dinheiro para ir lá. E nesse período eu estava dando suporte para minha ex-sogra, que é sogra, né? Que ela também tinha tido problema cardíaco aqui, e eu estava dando suporte para ela. Mas olha, olha onde Deus atingiu meu coração. Eu vendo meu pai daquele jeito, eu digo, meu pai vai morrer, e eu perdi tempo, perdi a oportunidade de estar com meu pai. Aí eu fiquei chateada com a minha mãe. O que é que tem a ver minha mãe? É, Mas o emocional da gente não é inteligente. é Aí eu verdade. pensei, poxa, minha mãe podia ter deixado eu ter ficado mais tempo com meu pai. Gente, a minha cabeça ficou uma bagunça. E como é que se explica isso? É, Né? E tem que ter muito amor quando se fala para a mãe e para o pai sobre isso, porque senão eles acham que de repente pode ser pesado para eles, mas não é mais. Eu estou falando é. sobre ser livre Sim, e uma sim. experiência pessoal. Aí eu fui na terapeuta, ela fez, Cris, quem está chorando é a É a menina, criança. é. Volta, você é adulta, sua vida é isso, isso e isso, cada um com suas consequências. E aí eu tive aquele choque, eu voltei ao normal. É como se eu estivesse sonhando, né? Sofrendo naquele sonho. E foi muito rápido também, sabe? Eu achei Uhum. muito interessante isso, porque olha só, se você não tem esporte, É. aí cresce um sentimento que não deveria, E aí quebra um relacionamento quebra um que é relacionamento. um relacionamento que é o relacionamento de suporte. É, e um Que é o que você relacionamento. tem que, aquele, é, suporte até emocional que eu falo, né? Exato. Suporte emocional que nós precisamos dessa rede de apoio. Uhum. Principalmente nós mulheres, nós precisamos de outras mulheres. É assim, cientificamente É comprovado. verdade. Quando você sai com outra mulher, você consegue tirar todo o peso, né? Nós temos já um peso social, um peso emocional, um peso psicológico muito Sim. grande, né? Nós mulheres. E Porque a essa gente quer dar perca do conta de tudo, né? feminino tem que estar linda o tempo todo, tem que fazer, dar conta o tempo todo. Uhum. Isso são pesos invisíveis que muitas das vezes a gente está carregando que não precisava carregar, É verdade. né? Eu cito isso, depois eu vou falar aqui do livro, né? Eu Aham. cito isso que hoje a questão de eu ser mãe, de eu ser sogra, de eu ser avó,
tipo assim, eu tenho todos esses papéis, mas cada um carrega o seu. Sim. Eu tô como suporte. Uhum. Então, é algo muito libertador. Quando eu, tipo assim, deixei meus filhos no lugar de filhos, aí eu digo, opa, peraí, tem uma mulher aqui. Antes de ser mãe, ela é uma mulher. Aí depois é que eu ganhei o título de mãe, eu ganhei o título de avó, mas eu nunca vou deixar eles tomarem o papel. Suplantar Não, o feminino. não. Tem gente assim, ah, eu sou avó, ah, eu sou mãe. Tá, e a mulher? Cadê? Uhum. Nossa, isso é forte. Cadê a mulher nesse Os lugar? papéis não Os podem. papéis. Eu fiz cursos também no passado, de casais, e aí o curso tinha uma lição que falava sobre papéis, né? O papel do homem e o papel da mulher. E muitas vezes a mulher, ela tá excessivamente, assim, exausta, porque ela tomou o papel do homem, Uhum. né? Claro que hoje a minha configuração, hoje eu tô sozinha, mas eu não vou tomar o papel, por exemplo, que é da minha nora, que cuida da filha. Uhum. Eu não vou tomar o papel do meu filho e não vou tomar o papel da minha filha, nem da minha mãe, seja de quem for. Eu sou eu. Uhum. Então, onde a gente tiver plantado, a gente tem que tomar o papel de ninguém. Se a Uhum. gente for chamado para uma missão X, a gente tem que ser só aquela pessoa e basta, Uhum. né? Então, tem muita gente tomando papel e esquecendo de quem ela é. Ah, Uhum. porque eu sou, como eu falei, né? Eu sou tia, eu sou avó, tal. E você? Quem é você? Às vezes a pessoa não sabe se descrever mais, Joyce. Ela tá Verdade. perdida, Verdade. Eu acho né? que toda vez que eu faço essa pergunta, quem é fulano, né? Aqui, a maioria das mulheres fala, nossa, que pergunta difícil. Pois é assim, eu acho que E isso sai disso, sai porque a gente vai se perdendo, né? A gente vai deixando com que os papéis suplante o ser feminino. é, eu não acho uma pergunta difícil, eu acho uma pergunta complexa. Porque você já foi É, trabalhada. dá para fazer 3 podcasts para falar de Me quem eu fala, sou. me fala aí, se você tivesse lá atrás, com aquelas todas, você iria conseguir falar quem você é. Eu ia ficar gaguejando. Primeira coisa, sabe, é Aham, isso. aham. Não quer, assim, eu tenho muito para descobrir de mim ainda. Por Sim. exemplo, eu fui casada. Hoje eu tô sozinha. Hoje eu Hum. entendo muito mais sobre o papel da mulher, sobre a identidade, É porque você né? vê de fora, né, do que estava acontecendo. Exatamente. Então, hoje, toda a teoria tá aqui, dentro de mim. Uhum, Quando eu entrar no próximo relacionamento, aí eu vou conhecer outra Cris, é né? verdade. Em outra posição, com outro olhar, com outro Uhum, suporte, né? Porque eu amadureci muito nisso, sim. né? As pessoas costumam, assim, quando eu falo um pouco com suavidade também sobre o divórcio, eu falo assim, eu nunca fui, nem quero, nem serei inspiração para ninguém para a pessoa se divorciar. Sim. O casamento é um propósito de Deus. Cada caso é um Uhum, caso. Não estou aqui para analisar caso nenhum. Mas, assim, às vezes as pessoas separam. Ah, mas é o traste. Ah, não sei o quê. É sempre o homem terrível. uhum. Mas ela não quer assumir a O responsabilidade de papel, quem né? ela foi. Autorresponsabilidade. Eu falo muito assim que na figura do nordestina, né? Lampião e Maria Bonita. Aham, Eu digo, quantas vezes eu não fui Lampião? Era aham, Lampião e Lampião dentro de casa. Então, assim, justamente por não saber quem eu era. Então, eu uhum. não me dobrava a determinadas situações. Eu então vinha com. Queria ficar de igual para igual, muitas vezes, na grosseria, na palavra, na postura. Só faltava, às vezes, eu vestir uma cueca. Era. Então, Mulheres não peguem o papel dos homens, porque eles são realmente folgados, tô é... brincando. não, e sabe o que Eles tomam acontece? conta e eles não fazem nada, não trocam nem a luz. Não façam isso. Pois é. Ó, eu fui criada, Não minha mãe. seja feminina, deixa o cara trocar a luz, Vai pelo menos pintar a isso. unha, mulher. Vai É. pintar a unha, se arruma, né? Como eu tive já essa falta lá do pai, Uhum, aí minha mãe, tipo assim, fazia bolo e trocava lâmpada. eu imagino. Uhum, Aí eu levei pra onde? Meu casamento. sim. Aí o que acontece? Aí a gente faz tudo. Aí diz assim, Fica aí faz, sobrecarregada. E ele não acostuma. faz. E acostuma Mas a aí. culpa é sua. Ele Também. não faz porque você faz. Uhum, Né? Então, cada um tem um perfil de homem também. Então, às vezes, a gente que vai acomodando o homem. é. Então, depois, gente, não adianta. É igual adestrar um bichinho, tô brincando. Mas é parecido. Quando você vai, você tem que saber o seu papel, o papel dele. E a gente também tem muito uma geração, né? Meus filhos mesmo, eu sou mãe solteira. Então, é uma geração de mulheres sem pais, né? Que fazem tudo. Então, eu tomo Uhum, muito cuidado com o papel que é o papel do Gabriel, que é o papel da Nicole, sem fazer distinguir, entendeu? sim, O Gabriel tem que proteger a Nicole. isso. Ele não pode deixar a Nicole sofrer
tudo que vai sofrer ali, né? Porque ela é uma menina, a gente sabe disso. E a Nicole tem um papel de feminina dela. Tem hora que ela quer ficar quietinha, tem hora que ela quer fazer as coisas dela. Exato. Então, cada um tem um papel. Ele é muito forte, ele é pequeno, tem 3 anos. A Nicole tem 9. Ah, entendi. É. Ele é muito forte, mas ele, para ensinar para ele, todo dia repetindo, você é protetor. É a figura mesmo, Você masculina. você é engraçado que ele já vai, ele vai, ontem ele foi o pneu do carro é, parou de, como é que fala? Furou, ele foi lá junto e para trocar o pneu, parecendo um homenzinho. Então assim, é ensinando É, cada papel, o seu é. papel e vamos fazendo. Uhum. Sem essa questão de imposição. Sem Eu peso, acho que né? essa praga que a gente está vivendo, que é uma praga, porque a gente fala sobre o feminicídio, e o feminicídio é só o final. Tanto que essas mulheres É. sofrem de opressão dentro das suas casas, ele também é parte do princípio da criação dentro de casa, Sim. né? Uhum. A mãe, não, deixa só a menina pegar os pratos. Não, os Os dois. dois vão Deixa fazer. só a menina limpar a louça ou lavar a louça. Os dois. Não tem como, porque ele tem que aprender que ele tem que ser cavalheiro, que ele tem que ser um homem que vai tratar bem a sua esposa. É como E se não não fosse um tratar como homem, objeto. né? Um monte de família que você vê que os homens ficam lá na cama comendo e as meninas trabalhando que não condenado. Que absurdo é esse? A gente tá Não numa dá uma tarefa geração. para eles É, pesada assim, eles têm que. é. Cada um tem sua tarefa, cada um tem que fazer suas coisas. Varrer lá o chão, levar o lixo. Sim, Isso é primordial. é apoio, né? Um no outro. Sim. A gente tá numa geração assim, feia, sabe? Tem muito homem princeso. Eu Isso, vivo falando, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco os homens estão andando de salto e a mulher de tênis. Não, né? é. Tá desse jeito. Por isso que eu acho que é importante essa questão da criação. Eu acho que até uma sugestão para você que está criando um infoproduto, tá entrando agora nas redes sociais, crie um produto para ensinar as mães a criar homens e meninas. É, é muito importante Eu isso. acho, porque pelo amor de Deus é uma febre. E não vamos culpar as mulheres aqui, porque a maioria das vezes tudo é culpa da mulher, né? Culpar as mulheres, porque também a gente fragilizou a figura do homem, virou um banana. Tem uns que são, que nem se falou, um Uhum, princesa, um banana que não faz nada. uhum. Então, a culpa não é só da mulher. Tem a figura da mulher como educação e a figura do pai. É. E se o pai é um pai ausente, ele também é culpado. Ele tem que ter, assim, ser o protetor, ser presente, enfim. E se isso aconteceu, porque a gente tá uma geração de mulheres que Só que são. também eu vejo um perigo nisso aí também, sabe, Joyce? Se a pessoa não tiver maturidade, o que acontece? A gente quer que o marido ajude, ok, tá? Concordo Uhum, contigo. Mas às vezes tem mulher que quer só que o marido faça, aí ela perde o papel dela. E ela suga. perde o papel dela também, Uhum. sabia? Eu não tô falando de limpar a casa, isso aí é trabalho dos dois, a casa é dos dois. Eu tô falando de papéis mesmo, da figura. Sim, negócio de trocar luzes, pelo amor de Deus. Olha, uma vez eu estava num acampamento há muitos Parafusar, anos, né? um acampamento que eu fui faz muito tempo, Ah, e aí uma mulher perguntou ao pastor, falou assim, pastor, o meu portão lá de casa tá caindo. Eu já falei, já chamei, o que é que eu faço? Eu não aguento mais. E o pastor falou assim, deixa o portão cair. é. Uai, pastor, No dia que cair, não é o seu papel, você não já avisou? Deixa o portão cair. Eu até na hora eu levei um susto assim, sabe? Mas depois eu parei para pensar, deixa cair mesmo. é. Não é meu papel, não, não é minha função. Sabe? Eu vou comunicar se eu ver alguma coisa errada. Por exemplo, eu sempre falo assim, na hora que eu tiver alguém na minha vida, eu digo que já começando no namoro mesmo, sabe? Eu odeio ir pra oficina. Eu preciso, trocar um óleo do carro, alguma coisa ou Uhum, outra. Mas na hora que eu tiver alguém, eu não vou mais não. é. Não vou mais não. Eu posso até ir junto. Mas eu não vou tomar mais à frente, porque eu Isso. vejo que a oficina é mais coisa masculina, tal. Mas eu vou, porque hoje eu tenho que cuidar das minhas coisas. Uhum, Então, às vezes a mulher tá fazendo isso aí, tá trocando o papel uhum. e deixa o homem folgado. E outra coisa também que eu acho também que essa pandemia aí, que eu falo que é pandemia porque é no mundo inteiro, a gente, pouco tempo, né? A gente ainda era propriedade. Tem menos de 100 anos e no papel a mulher era propriedade, É né? verdade. Então, assim, eu acho que isso vem no DNA do ser humano banana, que ele acha que aquela mulher, ele é dono. E é E cultural, não como é se fosse, bíblico, né? como se fosse um produto dela. Uhum, Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso. É, essa questão da educação, desde pequeno, uhum. combate à violência, acho que tem que ser desde pequenininho contra a mulher.
e qualquer tipo de violência, né, contra animais e tudo, tem que ser desde pequenininho, mas não só anular o que existe, mas entender que nós precisamos sim nos levantar e dizer não. É, E o aprender a dizer não em todas as áreas. exatamente. E isso vai machucando algumas pessoas, mas ok. Tá tudo bem. É comum, por exemplo, eu antes, eu era a mãe do Pedro, a mãe da Annalise, eu era a menina que cuidava de não sei de quê na igreja, não sei o que, tal, tal, tal. Eu era a esposa de fulano, tal. Mas eu não. Eu, Cris, quem era? Na minha vida profissional, por exemplo, eu formei numa área, fiz pós em outra, não entrei na área porque não era bem, depois eu vi que não era o que eu queria. E nessa questão, por exemplo, profissional, não tinha essa identidade. Eu Uhum, era qualquer outra coisa, menos eu sendo eu, e eu uhum, profissional, não tinha essa parte minha. uhum, E eu disse, não, peraí. Aí foi quando Deus me trouxe para aqui, para Brasília, né? E começou a mexer na minha parte emocional uhum, e a espiritual vem junto. O que acontece? É, muitas mulheres, por serem cristãs, elas fazem assim, eu vou orar. Deus vai tirar isso de mim. É feito você estar com a dor de cabeça. Eu vou orar, Deus vai tirar. Deus pode tirar. uhum. Eu tô com a dor no estômago, eu vou orar. Não, vai no médico, toma um remédio. Então, assim, muitas vezes, Deus quer que você cuide do corpo, da sua É o nosso alma. papel, né? Exato. Eu vou orar só, assim, não é que eu não vou orar por tudo na minha vida, mas não é só oração, não, é ação. É ação, é como você estava falando aí do movimento, as Uhum, coisas estão acontecendo. E eu sempre, ontem eu falei para uma amiga sobre essa passagem bíblica, sobre a ressurreição de Lázaro. Deus fala muito comigo sobre isso, sobre a questão de movimento e postura do ser humano. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para que os homens tirassem a pedra. uhum, Era papel dos homens, do ser humano. uhum, A ressurreição pertencia a ele, que era um poder, é um poder que ninguém tem. uhum. Então, eu tenho que tirar a pedra de alguma coisa para poder Sim, ver o milagre acontecer, verdade. né? Então, eu sempre analiso isso. Eu falo, Senhor, onde é que eu estou parada? Porque o milagre está pronto. Orar sem ação não é nada. Não Por isso que chama adianta. oração. Orar com ação. Mas você sabe que tem muita gente que está assim, Só tô com a orando. pressão alta, eu engordei e tal. Gente, vai treinar, muda a alimentação. Pelo amor de Deus. É muito fácil. Até para tomar monjaro, você tem que estar com a saúde boa, porque Você senão come e você... fala, meu Deus, estou gorda, tira essa gordura de mim. Não, não vai tirar, não. Deus não vai Deus vai tirar, falar bem assim, não. fecha a boca, Vai criatura. treinar coisa. É só vai treinar, rapaz. É Porque, verdade. você tem ideia, vou fazer 2 anos que eu tive um pico de pressão. Não tem problema de pressão alta, não. Excesso de Uhum, trabalho e não tava cuidando de mim. Minha pressão chegou 20/11. E uhum, eu não tava nem sabendo, viu? Foi por acaso que eu descobri. E aí, depois aí eu voltei a treinar, mudei a uhum. alimentação. E aí comecei a usar uns produtos naturais, que é aqueles óleos Sim, essenciais. Eu não tomo mais remédio hoje, você acredita? outra Não vida. tomo mais. E tem médico que diz que quando você começa a tomar remédio de pressão, é pro resto da vida. É. Ok, não tô negando isso, Uhum. né? Eu fui cuidando e hoje, assim, a Nem ferida acho que eu não pode, porque aí preciso. se a gente nega, os bichos caem em cima da gente, processo e tudo. Não tô aqui dando, assim, exemplo para ninguém fazer isso não, tá, É, gente? É a minha história. Mas hoje, assim, é uma tem gente que faz porque não vivência. toma. Eu vou aferir a pressão, tá normal. Se eu tomar, eu vou ficar com a pressão mais baixa. Mas o que eu tô querendo dizer é que foi uma mudança de comportamento. Uhum. De Sim, alimentação, de sono. Eu dormia sim, muito pouco. Se você não dorme bem, tua cabeça no outro dia não está processando bem, é não. verdade. Teu corpo, às vezes a gente tem uma jornada aí Você fica puxada, muito cansado, você não é, dorme bem. tem dia que assim, você está atendendo, no meu caso, atendendo cliente, eu tô com a cabeça assim, lutando para voltar para aquele pro lugar. Isso não é um estilo de vida mais. Mas às vezes, depende de uma semana ou outra que está bem corrida, acontece. Aí eu já aviso, eu vou parar, porque senão eu sei que eu vou cair. Uhum. Então, às vezes, assim, a culpa é nossa, sim. Sim, Essa é nossa responsabilidade. sim. Eu quero um milagre. Vai fazer alguma coisa, né? É, Se movimenta que o milagre eu quero um acontece. emprego. 10 horas da manhã tá dormindo. Não, É. não adianta. Deus faz conforme a nossa posição, né? A gente tem que se E a gente movimentar. sente quando é um milagre, a gente sabe que aquilo é um É. milagre, que aquilo não, o que não foi uma coisa que foi natural. Uhum, Mas se não se movimentar, vai ficar no zero. Zero e zero é zero. é. Eu tô vivendo esse milagre. Uhum. 4 anos de profissão. Me conta um pouco. Conta aqui pro É, nosso público como é que é, em que área que você atua. hoje eu sou corretora de imóveis, né?
comecei há 4 anos o estágio, né? Assim, que tem um Uhum. curso para ser feito. Entrei nessa porque Deus falou comigo, usou várias pessoas, não tinha dinheiro para pagar o curso, Uhum. e Deus foi usando uma pessoa ou outra. E eu fui fazer a matrícula por obediência, né? Ouvi Deus falar comigo. Na hora que eu passei o cartão, eu falei assim: Deus, eu não vou pagar, não. Foi tu que falou. E foi lindo o que Deus fez. Joyce, em 4 dias, eu ganhei o dinheiro do curso inteiro, Olha, só no estágio. no estágio. Uhum. Era R$ 680, eu não tinha esse dinheiro, nem parcelado, porque olha, a situação estava muito Uhum. delicada. E aí teve gente que me pediu chave Pix e eu sem entender por quê, a pessoa, não, Deus mandou te dar. Uhum. Aí Deus usou várias pessoas e no final uma pessoa da igreja eu comentei, oi irmã, eu vou fazer o curso para ser corretora, tal, eu toda animada. Ela já pagou? Aí eu achei estranha a pergunta. Uhum. Aí eu falei, não, eu tô pagando, Deus está provendo. Aí ela pediu a chave Pix naquele dia e em 4 dias eu tinha o dinheiro todo. Olha. E foi realmente um chamado de Deus para a profissão. Uhum. E eu falo que eu sempre fui corretora sem saber, sem ganhar dinheiro. Você sempre Porque indicou. sempre Fulano está indiquei. mandando um móvel. Tinha, desde lá de Recife, quando eu morava lá, a pessoa, Cris, tu sabe onde tem lugar para vender, alugar e tal. Mas eu não tinha noção disso aí. E aí entrei na área. Entrei, quando eu separei, eu não tinha carro. Uhum. E aí, antes de ser corretora, né, Uhum. pós-divórcio, eu fiquei fazendo um serviço de assessoria para um empresário lá de Manaus. Uhum. Não, ele precisava que movimentasse muita coisa aqui em Brasília. Eu não tinha carro, ele dava o dinheiro do Uber, muitas vezes eu pegava o ônibus para economizar o dinheiro, Uhum. né, para trazer algo mais para casa. Uhum. E eu lembro que eu ia de chinelinho para a parada do ônibus. Quando eu chegava no lugar, eu botava o salto alto, porque eu não aguentava andar muito salto, né? Uhum. E aí foi quando, um tempo depois, eu entrei na corretagem e Uhum. aí eu consegui comprar um carro. Foi um milagre, né? Que eu tinha fechado uma venda, vendi uma casa minha lá em Recife, o homem me pagou parcelado. Aí foi engraçado que teve um homem que falou que queria vender o carro. Eu falei, quanto é que você tá pedindo? Ele, X. Aí eu, traz esse carro para eu ver. Gente, não tinha nada, porque você Olha aí. fiz aquilo ali. Na verdade, eu nem sabia que foi o Espírito Santo mesmo. Eu falei por falar, achando que estava falando por falar. Uhum. Aí eu fiquei, nossa, se o homem que eu vendi minha casa lá em Recife me pagasse 2 parcelas esse mês, eu podia comprar esse carro. Deu, acho, não sei se foi 1 ou foi 2 dias. Aí o homem fez, ô, Cris, esse mês eu vou te passar, pagar 2 parcelas. Uau. Eu, uau! Aí eu comprei o primeiro carrinho, né? Uhum. Era o que dava para comprar. Eu digo que quando chovia, chovia mais dentro do carro do que fora. Mas Aí, você não andava a não pé. dava mais a pé. Aí eu lembro que minha filha, às vezes, para entrar no carro, porque só tinha 2 portas do carro, né? Uhum. Aí, para ir para trás de mim, uma poça de água. Aí eu não sabia nem onde era o buraco para tirar por baixo, não sabia. Aí às vezes eu tirava com pano mesmo, ou então deixava secar por causa do calor, né? Que não tinha nem ar-condicionado. Uhum. Aí ela pulava para ir pro outro lado. É assim, a gente passou por alguns perrengues sobre isso aí. Uhum. Aí depois eu consegui comprar outro, enfim, comprei mais um, enfim, né? Hoje, para a glória de Deus, eu já consegui trocar, tô com um carro mais confortável, não molha mais dentro, não, graças a Deus. Só molha fora mesmo, né? É, porque as pessoas sempre insistem, quer ser você, mas não querem passar pelo processo. Ninguém sabe, né? É, Ninguém o quer. que é sofrimento. Aham. E aí, Joyce, outra coisa, questão de posicionar. Aí eu olhei o carro. Primeiro, antes de ter o carro, a minha filha também teve experiência com Deus, assim, comigo, né? Que eu olhava para a janela e falava assim: Deus, hoje nem tem a vaga no meu carro. Ô, Senhor. Aí a minha filha falava: Mãe, você tá doida? Aí eu, não, senhor. Aí tinha dia que tinha uma vaguinha. Eu disse, Senhor, obrigada, essa é a vaga do meu carro. Ela, oh, mãe, mas você não tem nem carro. Ela tinha acho que 7, 8, mais ou menos. Uhum. Aí eu, mas eu vou ter. Aí quando eu comprei o carro, aí eu falei para ela a importância da gente abrir a boca e profetizar. Aí Uhum. ela mudou, nunca mais ela falou isso. Aí esse primeiro carro, quem chovia dentro, né? Aí eu olhava para ele, já tinha mudado de departamento, estava em outro lugar. Aí eu olhava e disse, Senhor, obrigado pelo carro que tu me desse, mas não combina mais comigo. Senhor, me dá outro carro. Mas obrigada, Senhor, pelo que eu tenho. Não era ingratidão, era Aham, querendo sim, mais. sim. Aí ela já olhava para mim diferente. Ela disse, quando você fala, Deus vai fazer. Troquei o E ela carro. já tinha quantos anos? Aí ela já estava com 9, eu acho, mais ou Ai, que menos. É. gracinha. Uhum. Olha o que Deus fez. Eu fui uma vez para Taguatinga no domingo à tarde atender uma cliente, uma corretora que estava com uma cliente. Aí eu estava no caminho, eu falei assim: essa mulher não vai. Deus me diz por que que eu estou saindo 2 horas da tarde no domingo e com pouca gasolina no carro. Uhum. E aí eu disse: Deus, eu não vou voltar sem resposta. Quando eu estacionei lá, eu disse à corretora, cheguei, ela disse: os clientes não vão. Você acredita que essa mulher me mandou R$ 50 no Pix? Eu precisava, viu? Uhum. E me bloqueou. E eu disse, por que que eu vim aqui, Deus? Aí eu fui falar com a dona do apartamento, conversa vai e vem, ela disse que queria vender o carro dela. Aí eu fiquei olhando.
E eu tinha o dinheiro para completar, vender ele, eu já tinha o dinheiro para completar. Uhum. E na outra semana eu troquei o carro, vendi o meu pelo mesmo preço que eu comprei. Olha, O homem não quis nem entrar no carro. Eu disse, eu tenho certeza, tem isso, isso. Ele, não, eu quero seu carro. olha. Aí eu troquei pelo outro, em uma semana, Uhum. né? Mas eu acabei não falando da entrada da corretagem, né? Assim, falei que Deus me chamou, né, para Uhum. isso, proveu. E nisso, assim, quando eu entrei na corretagem, eu comecei a divulgar para um monte de gente. E chegou um ponto que eu não ia mais atrás de imóvel, o pessoal vinha atrás de mim. Olha. É claro que hoje a gente tem esses desafios, a gente tem que Sim. ir garimpando, conversa com a pessoa outra para fazer as captações, Uhum. mas assim, pelo fato de eu conhecer bastante gente, as pessoas me procuram hoje, Uhum. né? Então, eu não tenho dúvida de que Deus me colocou neste lugar. E aí eu vejo, ontem eu atendi uma família, no qual eu falei, gente, eu estou num sonho com vocês. Uhum. Eu não quero que vocês fechem um negócio no qual vocês vão por empolgação. Aí eu sempre falo assim, eu quero que você compre, tenha certeza do que comprou, e depois que você chega em casa, que abre a porta, sentou no sofá, ufa, cheguei em casa, aí relaxou, aí você lembra da corretora e você indica. E é verdade, a pessoa, assim, eu E é quero fazer assim, né? parte desse sonho. Sim, Eu não quero que seja um sonho para mim, para eu ganhar mais dinheiro e um pesadelo para as é famílias. Deus me verdade. livre, não é sobre isso. E é muito bom quando a gente pensa assim, né? Que esse É. produto vai ser o produto que vai. Ela sempre vai lembrar com bom gosto, não com mau gosto da gente. Joyce, é outra coisa, imóvel não é uma coisa que você troca como roupa. É, A roupa demora. você leva na costureira para ajustar, é, põe, sei lá, pedras para arrumar, enfim, bota um acessório, troca, vende, enfim. Uhum, Imóvel, não é que você não possa trocar imóvel, sim, mas não é tão simples. uhum, E mexe tanto com as emoções. é verdade. Quando eu vejo que tem cliente meu muito racional, eu digo, ó, vamos botar um pouquinho de emoção aí, que senão você não vai Uhum, comprar, não. uhum. Aí também tem os emocionados demais. Eu digo, ó, vamos ver Menos outros. emocionante. É, vamos ver outros. Mas, Cris, me manda. Nossa, muito bom esse nosso bate-papo. Mas o que eu queria falar pra você? Manda um recado para as pessoas, mulheres que se encontram nessa situação difícil que você passou e que querem sair dessa situação. Alguma coisa, um legado que você quer deixar. Olha, o primeiro ponto que você precisa, mulher, é se encontrar, é saber quem é você, é sair da identidade física, é saber quem Deus construiu, quem Deus criou para você ser. Então, quando você estiver bem posicionada com essa mulher que Deus criou para você ser, você vai ser uma boa advogada, uma boa corretora, uma boa palestrante, seja o que for. Mas você tem que ter certeza de quem você é. Então, tem gente que está até na profissão certa, mas está perdida no que está fazendo. Não está Verdade. vivendo com propósito. Então, o recado é esse. Se achem o que Deus criou para você ser. E aí você tem que andar com pessoas que vão te influenciar, te levar para ser. Assim, às vezes a gente é a ponte. Eu não sou psicóloga, mas eu conheço pessoas que possam te Fazer. ajudar sobre Uhum. isso. Eu não sou pastora, mas eu posso te levar na igreja. Eu já até dei cursos de mulheres também. Hoje eu Uhum. não estou dando curso, mas eu posso indicar pessoas, né? Uhum. E Joyce, e através disso, né, pode falar aqui do Pode. livro, Uhum. né? Esse livro aqui, gente, é Rainhas das Sete Esferas da Influência, foi algo que Deus me presenteou. Que eu falo um pouco da minha história aqui, né? A história Uhum. de dor que eu passei e da transformação, e aí trazendo a minha profissão. Porque Uhum. hoje eu falo para você, assim, eu tentei até passar no concurso um tempo, estudei bastante. Se eu tivesse lá, com certeza eu estaria feliz, porque eu tenho identidade. Uhum. Mas eu não sei se eu estaria tão feliz. A Uhum. corretagem tem muito desafio. Eu imagino. Mas eu amo o que eu faço, eu amo o que eu Uhum. faço. Então, esse livro aqui também é um legado que eu estou deixando, né, para algumas pessoas. Eu Uhum. digo que se eu atingir uma pessoa, eu já estou feliz, já é suficiente. E é uma marca, o quê? Para os meus filhos, para minha netinha que tem 1 ano. Ela não entende nada, mas, mas no futuro ela vai Que saber lindo. disso aqui, Rainhas das sete esferas da da influência. influência. Muito E eu bonito. falei sobre a religião, Aham. né? Que aí eu menciono muito a questão da fé, Aham. né? Onde a fé me trouxe. Uhum. Mas a fé é movimento, a fé é posicionamento, é posicionar, né? Como a gente Uhum. falou. Tem que cuidar do corpo, alma e espírito, Ai, que né? linda! E chega ao fim, mais um É, capítulo da rainha. e Eu foi quero te tão rápido, né? agradecer. Rápido. Foi um bate-papo É. muito gostoso. Eu quero te agradecer por você Uhum. estar aqui. Aqui é o lugar de voz das mulheres. Agradecer também ao Ilia Brasil Comunicação. A gente está aqui gravando nesse espaço maravilhoso aqui na Asa Norte, pertinho de Isso. você. E muito obrigada, viu, Cris? É. Volte Deus abençoe. Obrigada sempre. pelo E carinho, foi muito tá? bom estar E com vamos você nos aqui. fortalecer como mulheres, É né? isso aí. É Isso. isso aí, mulherada.
obrigada. Vamos nos fortalecer como E mulheres. se precisar de uma corretora que ama o que faz, viu? Eu tô Tá aqui. Eu não só vendo imóvel, eu faço parte do seu sonho, né? Olha isso, não só vende imóveis Cris Lopes, mas faz parte do seu sonho. Amém. Vamos isso. embora, vamos que vamos. Um grande beijo, muito Até obrigada. mais. Obrigada pela oportunidade.